Em Mateus, no capítulo 5, vamos fazer a leitura de alguns versículos. Acompanhe comigo, por favor. Em Mateus capítulo 5, eu vou ler apenas o versículo número 6, que diz assim: Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Pai, te louvo, Senhor, te agradeço por nos conceder mais esse privilégio de pregar a Tua palavra. Senhor, eu quero te pedir que venha falar conosco hoje, Senhor, nos ajude, que seja o Teu Santo Espírito nos enchendo, que seja o Teu Santo Espírito nos consolando nessa noite, através da Tua palavra. Eu te peço em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Nós vivemos num período de muitas injustiças. Eu conheço agora uma realidade de um outro país. O país onde nós estamos é um país que tem muitas injustiças, onde as pessoas vivem com medo, as pessoas vivem trancadas em casas. É difícil para você fazer evangelismo lá. Se você tocar a porta das casas, as pessoas não te atendem. E eles estão certos em não atender, porque realmente é muito perigoso. Então, é um país onde a injustiça ela é muito grande. Em algumas coisas eu até me familiarizo com o Brasil. A política lá é igualzinho ao Brasil. Não tem diferença, é a mesma coisa. Quando eu estava lendo a história do Peru, parecia que eu estava lendo a história do Brasil. É presidente que sai, presidente que vai preso, presidente... corrupção. Parece que eu estou lendo a história do Brasil. Isso não muda, está em todos os lugares. E isso está em todos os lugares. Eu quero falar hoje sobre justiça, porque a palavra, nessa bem-aventurança, as bem-aventuranças do capítulo 5, tem uma bem-aventurança que diz que aqueles que têm fome e sede de justiça. Mas o que é isso? É muito difícil nós entendermos o que é ter fome e sede de justiça. Capítulo 5 de Mateus, Sermão do Monte, as bem-aventuranças, tem umas coisas aqui que são tão bonitas. São bonitas para você colocar na geladeira, na sua geladeira, as bem-aventuranças, ou no seu carro. É muito bonito, mas viver isso aqui realmente é muito difícil. Por exemplo, vou dar uma bem-aventurança aqui, no versículo 11... Tem uma bem-aventurança que é para aqueles que querem servir a Deus. Diz assim: bem-aventurado são vocês por minha causa quando os insultarem. Carmelito, você quer essa bem-aventurança aqui, né? Quer ser insultado? Você quer ser insultado? Quando vos perseguirem, né? Samuel, quer ser perseguido? E quando mentirem no grupo do WhatsApp, nas redes sociais sobre você, porque você é crente, você quer isso? É uma bem-aventurança que diz que você é muito feliz. Deus está dizendo que você é muito feliz quando isso acontecer, mas você quer isso. Realmente são bem-aventuranças difíceis de viver, né? É muito bonito de se escrever, mas muito difícil de se viver isso. Mas a Bíblia diz que você é bem-aventurado. Glória a Deus. Sabe, irmãos, que se você quiser ser um servo de Deus, um crente, meio crente, você até pode. Você pode ser meio crente. Nós temos uma dificuldade no Peru. Estou falando de todas as igrejas do Peru que nós conhecemos, né? Conhecemos outros pastores. E é uma dificuldade que, felizmente, aqui na Praia Grande não tem, né? Que são crentes descompromissados, né? Felizmente aqui não tem. Que bom, hein? Crentes descompromissados. Que eles vêm para a igreja, mas não tem um compromisso com Deus. Às vezes vem, às vezes não vem. Se vier, tudo bem. Se não vier, tudo bem. Às vezes fica um mês sem vir, né? O que aconteceu? Tirou férias, foi passear, viajou, ou esqueceu, ou teve mais problemas para resolver e não teve tempo de vir para a igreja. A igreja é uma coisa assim como que secundária. São pessoas descompromissadas com Deus. Nós vivemos em um período de crentes descompromissados. Vocês sabiam que nós estamos nesse período? Né? Na leitura que foi feita aqui da carta, na carta da Ásia, as 7 igrejas da carta da Ásia, ali está mostrando algumas realidades, e nós vivemos em um período que está sendo finalzinho, onde os crentes não têm mais compromisso com Deus. Não tem mais compromisso com Deus. Bom,
Você pode ser um crente descompromissado, se você quiser. Mas se você quiser ser um crente fiel a Deus, se você tem desejo de servir a Deus, se você tem sede de Deus, a Bíblia diz: todo aquele que quer servir ao Senhor piamente, retamente, com justiça, todo aquele que quer servir ao Senhor piamente, padecerão perseguição. Você quer ser um servo de Deus? Prepare-se para a luta. Nós não estamos brincando aqui, não, irmãos. Nós estamos saqueando o inferno. Nós estamos tirando as pessoas que estão em algemas das mãos do inimigo e trazendo para Cristo. E você acha que o inimigo vai ficar sem retaliar? Você quer servir a Deus? Se prepare para entrar na batalha. Mas eu te digo mais uma coisa: a vitória é nossa em Cristo Jesus, nosso Senhor. Glória a Deus. A vitória é nossa. Você entra nessa batalha já com vitória, porque a Bíblia que diz que maior é a que está contigo do que aquele que está no mundo. O Senhor está contigo nessa batalha. Mas o que é essa justiça? Eu quero viver com justiça, quero viver piamente, eu quero ter sede e fome de justiça. Mas o que realmente é esta justiça? Eu vou falar de 3 tipos de justiças. Para nós entendermos isso, vamos passar por 3 tipos de justiça. Eu vou falar sobre a justiça que é a autojustiça, a justiça própria, ou a justiça com as nossas próprias mãos. Eu quero esta justiça. Vou falar sobre a justiça dos homens, né? A justiça em que nós vivemos do nosso governo, a justiça dos homens. E vou falar sobre a justiça de Deus. Existem 3 tipos de justiça. Sim, a autojustiça, a minha própria justiça, ela é assim. Ela é assim. Alguém fez alguma coisa contra mim. Alguém me feriu. Alguém me fez sofrer. E eu quero que essa pessoa pague por isso que ela fez. Eu quero que essa pessoa sofra também o que eu sofri. Eu quero que ela restitua o que eu perdi. Essa é justiça minha. Vocês entenderam isso? A justiça, a minha justiça, a justiça do homem é vingança. Vingança. Alguém me feriu? Tem que ser ferido também. Eu sofri, essa pessoa também tem que sofrer. Ela tem que passar por isso que eu passei também. Eu quero vingança. Há uma diferença entre a vingança, quando ela é feita pelas tuas mãos, pelas nossas mãos, e quando ela é feita por Deus. Por quê? Justiça feita pelas suas mãos é vingança. Vingança feita pelas mãos de Deus é justiça. Entenderam? Eu vou falar mais uma vez para você pensar bem devagarzinho nessas palavras. Justiça feita pelas suas mãos é vingança. Vingança feita pelas mãos de Deus é justiça. E a Bíblia diz: minha é a vingança, diz o Senhor. Você foi ferido? Você está sofrendo por causa que alguém está te insultando? Porque alguém está falando mentiras sobre você? E você está passando por esse momento tão difícil? Bom, primeiro eu vou dizer que você é muito bem-aventurado. Glória a Deus, se alegre com isso. Você é bem-aventurado porque está sofrendo por amor a Cristo. Que bom. Ruim seria você estar sofrendo porque você fez alguma coisa errada e agora está pagando pelo seu erro. Isso é ruim. Você fez alguma coisa e está sofrendo, é ruim. Mas se você está sofrendo por amor a Cristo, tenha grande regozijo. Você está sofrendo pelo Senhor. Mas entrega a sua justiça nas mãos de Deus. Como que nós entregamos a justiça nas mãos de Deus? Eu vou falar de uma coisa que é
É fácil falar e é difícil viver. Você tem que perdoar. Perdoar não é fácil, não é simples. E eu digo mais, é impossível para o homem normal e comum, mas você tem contigo o Espírito Santo de Deus. É Ele que te faz perdoar. Eu vou contar uma história para vocês de como que é perdoar, uma história da Bíblia. É real. Estevão, esse é o primeiro mártir da igreja, diácono. Ele foi levado para julgamento. E ali começaram a questioná-lo sobre Jesus. Ele começou a pregar com autoridade. A Bíblia diz que as pessoas rangiam os dentes e tapavam os ouvidos para não ouvir quando ele estava falando. E arrastaram ele para fora da cidade e ali o apedrejaram. E quando ele estava sendo apedrejado, a Bíblia diz que ele estava orando. O que ele estava orando? A Bíblia diz o que ele estava orando. A Bíblia diz que ele estava dizendo assim: Pai, não lhes impute este pecado. Ele estava dizendo: Pai, perdoa essas pessoas que estão me apedrejando, que estão me matando. E quando ele finalmente morreu, padeceu, o que aquelas pessoas que estavam lhe apedrejando fizeram? Foram perseguir, buscar outros cristãos para também matá-los. Essas pessoas eram dignas de morte. Essas pessoas eram dignas de juízo de Deus. Eu não sei o que eu faria, talvez na situação de Estevão, talvez a nossa oração fosse: Pai, manda fogo do céu e queima essas pessoas. Não sei, talvez fosse essa, mas a oração de Estevão foi: perdoa estas pessoas que estão me apedrejando. Agora eu vou dizer para vocês, quem estava ali? Estava ali um rapaz chamado Saulo. Era uma autoridade. Estava ali aprovando aquele ato. Um homem que tinha ódio da igreja, um perseguidor dos santos, e Estevão estava orando por ele. A pessoa que te persegue, a pessoa que te maltrata, a pessoa que te fere, ela precisa de Jesus. E pode acontecer que, através da sua oração, essa pessoa se converta ao Senhor e vai morar no céu conosco. Glória a Deus. É por esse motivo que Deus diz: minha é a vingança. Quando você se sentir ferido, quando você se sentir machucado, quando você sentir que foi feita uma injustiça contigo, você tem que primeiro perdoar. Eu não estou falando esquecer. Perdoar é uma coisa, eu não estou falando para você esquecer disso. Perdoar é você falar: Senhor, aqui está a minha causa. Se tiver que ser feita alguma justiça com isso, se esta minha causa vai ocasionar alguma coisa, eu entrego nas tuas mãos para que seja feita por ti. Mas quanto a mim, eu perdoo. Quanto a mim, que essa pessoa receba Cristo e que ela vá para o céu comigo. Isso é perdoar. E como é que você sabe que você perdoou? Quando você perdoa, não dói mais. Você sente dor quando você se lembra da injustiça? Você sente tristeza quando você lembra da injustiça? Ainda falta perdoar. Ainda falta perdoar. Irmãos, é um processo, não é uma coisa simples. Às vezes acontece de uma hora para outra, você perdoa e está tudo perdoado, mas às vezes é um processo e não é simples. Mas você precisa, eu estou dizendo, a sua vida depende disso, você precisa perdoar. E você precisa pedir para que o Espírito Santo de Deus lhe ajude nisso. Existe uma coisa que na nossa mente seria uma coisa de doido. Uma coisa de doido. É mais ou menos isso. Uma pessoa pecou contra mim. Ela fez alguma coisa ruim para mim.
Aí eu vou até essa pessoa e peço perdão para ela. Tá estranho isso. Vocês não concordam comigo que está trocado? A pessoa fez um mal contra mim, ela pecou contra mim, eu vou até ela e peço perdão para ela. O que está acontecendo? Bom, acontece que quando você não perdoa, dentro do seu coração vai ser plantado uma coisa que a Bíblia chama de raiz de amargura. E raiz cresce. Raiz cresce. A minha experiência com perdão. Vou contar uma experiência com perdão. Eu tinha uma pessoa que eu orava por ela todos os dias. Sabe? A gente sempre tem aquela viúva, sabe? Que a gente, todos os dias na oração, Senhor, abençoa o meu alimento, abençoa o alimento da viúva também. Sabe, aquela pessoa que todo dia a gente ora por ela. Aquele crente do coração. Você está todo sempre... Essa pessoa, ela tinha essa proximidade. Eu sempre orava para essa pessoa. Eu amava essa pessoa, essa irmã. Então, mas sucedeu que um determinado dia, alguém veio para mim e disse... Você falou assim, 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 assim? Não. Pois essa pessoa disse que você falou. É um balde de água fria. Qualquer pessoa pode falar de mim, não vai me atingir. Se o diabo falar de mim, é mentiroso. Se o ímpio falar de mim, glória a Deus. Nada disso me atinge. Mas se o meu irmão que está aqui, junto comigo, do meu lado, sentado na cadeira comigo, se ele falar de mim, ele me machuca. Ele está perto. Se alguém da minha casa, da minha intimidade, da minha família, que eu confio, falar de mim, essa pessoa me machuca porque ela está muito próxima. O diabo sabe disso. O diabo não vai usar o bêbado lá na rua para falar mal de você, não. Ele vai usar alguém que está junto contigo na tua casa. Um amigo de confiança que vai levantar o calcanhar contra você. Uma pessoa que você ora todo dia por ela. Uma pessoa para quem você fez o bem. Sabe? Você fez o bem para essa pessoa vai te pagar o bem com o mal. Essa pessoa te fere. O diabo sabe disso. Agora você tem duas alternativas. Não existe outra, só tem duas alternativas. Agora, ou você perdoa, ou você vai deixar que nasce dentro de você uma raiz de amargura, e essa raiz vai crescer. Ela vai crescer. Essa raiz vai tirar a sua felicidade. Sim. Eu vi o irmão Márcio falando aqui do trabalho com casais. Glória a Deus. Irmão Márcio, faça mesmo, precisa. Porque muitos casamentos têm raízes de amargura que foram plantadas lá atrás. Coisas que parece que passou, parece que acabou, mas não acabou. Não acabou, e essa raiz de amargura, ela começa a minar os casamentos. A ponto de um odiar o outro dentro de um casamento. Casamento, você é o seu melhor amigo, é a sua melhor amiga. É a pessoa mais próxima que tem de você. Eu tive tantos amigos na minha vida, todos passaram, mas teve uma amiga que está comigo até hoje, que é minha esposa. É o meu maior e melhor investimento. E eu tenho que fazer tudo para preservar esse investimento, mas o diabo mina esse investimento com angústias, com falta de perdão. E coisas que às vezes estão, olha irmãos, lá no comecinho, às vezes antes do casamento, com namoros não vigiados. Antes do casamento, tem coisas que aconteceram e que marcaram essa vida, marcaram esse casal, e a amargura ela vai aumentando, e você agora está suportando o seu casamento, e a Bíblia diz que o casamento é bênção de Deus para a sua vida. Como você permite que o diabo entre no seu casamento assim, dessa forma? Como? Incompatibilidade de gênios? Não, é ferida não curada. Você vai ter que perdoar. Ou você perdoa, não tem jeito. Você tem que ser curado, e a cura começa com o perdão.
Você vai ter que perdoar. Não é fácil. Não é fácil. Essa irmã depois veio falar comigo. Ela disse, olha, irmão Carlos, às vezes a gente fala coisas sem pensar. E eu falei coisas sem pensar e eu quero que você me perdoe. Ela não sabia que eu sabia. Eu disse, está bem, irmão, está perdoada. Assim, a boca perdoa, o coração não. A boca perdoa, o coração não. Pelo coração eu fui traído. Eu fui traído. Daquele momento em diante, eu já não tinha mais aquele amor por essa irmã. Já não tinha mais aquela aproximação por essa irmã. Não está perdoado, tudo bem. Mas, não está perdoado. E o tempo foi passando e as coisas foram acontecendo. Essa irmã, ela passou por momentos difíceis. Também porque ela era um pouco atribulada. Irmãos, eu vou falar uma coisa aqui que o nosso pastor com certeza ensina para vocês. Sabe o crente que vai de igreja em igreja, visita igreja em igreja? Aí come veneno aqui, come veneno ali, daqui a pouco está tudo... Não é bom isso. Não faça isso. Se você tem grama verde no seu pasto, não vai comer lá no pasto do vizinho, porque pode ser que você coma uma coisa lá que, né, não seja bom. Então, ela visitava a igreja, outra igreja, né, vai receber isso lá, tem profeta ali, bagunça tudo. Seja sábio. Sim, o neófito, ele é levado por ventos de doutrina. Né? Tem cura ali, tem cura. Tem show ali, tem bênção ali, E vai, não faça isso. Seja crente maduro. Tenha raízes. Tenha conhecimento. Não busque gramas em outros pastos, porque lá em outro pasto você não sabe o que você vai comer. Não é o seu pasto. Não é a sua casa. Bom, assim foi a vida dela. E ela estava sofrendo, e eu sofrendo também. Porque eu via o sofrimento dela e eu também sofria. Glória a Deus. Irmão, desculpe, estou tentando falar português. Veja, irmãos. Você sofre quando você não perdoa. E às vezes aquela pessoa que você não está perdoando nem sabe o que aconteceu. Não sabe que te feriu. Não sabe. E ela vive a vida dela normalmente. Se for um crente fiel a Deus, o Senhor vai lhe abençoar e lhe prosperar. E você sofre porque não conseguiu perdoar. Aí teve um dia que eu estava trabalhando no meu serviço, caminhando pela rua. Eu passei em frente a onde essa pessoa morava. E eu comecei a me lembrar algumas coisas. Me veio na mente algumas coisas. Coisas boas. Momentos felizes. Sabe que a Bíblia diz assim, tudo que é puro, tudo que é santo, tudo que é agradável, seja isso o vosso pensar. Sabe? Irmão, sabe que aquele dinheiro que você me deve, não me pagou, você já esqueceu, mas eu não esqueci não, sabe? Coisa ruim. Não alimente a sua cabeça com coisas ruins. Coisas ruins. Você olha para seu marido ou sua esposa e fala, eu não esqueci não, viu? Seu coração, eu não esqueci não. Alimentando. Coisas ruins. É saudável? Não. Lixo. Edifica? Não. Lixo. Jogue isso fora. Não alimente a sua mente com mentiras e lixo do diabo. Mas me veio na minha mente coisas que foi o Espírito Santo de Deus que começou a me lembrar. Coisas boas, memórias boas. E ali, no meio da rua, eu falei assim, eu perdoo. Glória a Deus. Eu comecei a falar em mistério no meio da rua, irmão. Eu consegui. Eu perdoei. Que sensação maravilhosa. Você precisa ter isso. Se livrar desse espinho na sua vida. Que te impede de crescer, impede você de ter felicidade, impede você de servir ao Senhor. Você precisa perdoar. Justiça está nas mãos de Deus. Glória a Deus.
A Bíblia ela ensina assim: quando Deus estiver fazendo a justiça, que Deus faz, viu, irmãos? Deus faz. Deus faz justiça. A Bíblia diz que quando você vê Deus fazendo a justiça, não é para você se alegrar, não. Porque se você se alegrar, isso a Bíblia que ensina, não sou eu que estou ensinando, não. É a Bíblia que ensina. Se quando Deus começar a fazer a justiça, você se alegrar, Deus tira a mão. Para você não pecar. Para você não pecar, Deus tira a mão. Então, você tem que orar, abençoar e desejar o melhor para o seu inimigo. Orar pelo inimigo não é fácil. Inimigo é uma pessoa que todos os dias ele levanta de manhã cedo, acorda e diz: o que eu faço para prejudicar aquela pessoa? O que eu faço para prejudicar? Se está trabalhando contigo, está te pisando, fazendo com que você, querendo o seu lugar, querendo a sua posição, querendo que você seja mandado embora. Inimigo! Todos os dias está pensando: o que eu faço para colocar tropeços no caminho? É seu inimigo. E você todos os dias levanta e fala: Senhor, abençoa, salva, Senhor, liberta essa pessoa, eu quero ela comigo lá glorificando o teu nome. Glória a Deus. Só o Espírito Santo de Deus para fazer isso nas nossas vidas. Mas você pode, e você tem que fazer isso. O Espírito Santo de Deus que está em você, o mundo não tem isso. O mundo não consegue, mas você pode. Justiça feita pelas próprias mãos é vingança. Mas vingança feita pelas mãos de Deus é justiça. Mas tem a justiça dos homens também. A Bíblia diz que foi Deus que entregou para nós as autoridades. Para quê? Para que seja feita a justiça. Existe a justiça dos homens. Porém, a justiça dos homens tem uma falha. A justiça dos homens é falha. A justiça dos homens existe, mas a justiça dos homens é falha. E a Bíblia diz para a gente orar pelas nossas autoridades para que a gente tenha uma vida de paz. E é tão difícil orar pelas autoridades, né? Oh, meu Deus. É tão difícil orar, porque a gente vê tantas injustiças sendo feitas no mundo. Mas eu quero te dizer uma coisa. Glória a Deus. A injustiça dos homens começou com o governo dos homens. No primeiro governo, lá no começo, já começou a injustiça dos homens. No governo dos homens, lá no começo, lá na Torre de Babel, lá no comecinho, começou. Porque o homem, ele é falho e o homem é pecador. E o desejo do homem é o pecado. Mas existe nessa palavra: bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Existe nessa palavra um contexto escatológico. Porque em todos os governos dos homens sempre houve e sempre haverá injustiças. Você quer um governo justo? Bom, quem sabe saindo desse governo, entrando no outro, vai vir um governo justo. Todos os países querem isso. Lá no Peru também é assim. E as coisas parecem que não melhoram. E as coisas vão piorando e se decepciona, né? Quando entrar tal governo, aí sim vamos ter justiça. Aí as pessoas vão... Não, continua a mesma coisa. A justiça do homem, ela é falha. A justiça do homem vai de mal a pior. Mas eu tenho uma coisa para lhe revelar. Isso que nós estamos vivendo hoje, o que nós estamos vivendo hoje é uma preparação para um governo que vai chegar, que é o governo do anticristo. O que você vê hoje, tudo que você está vendo hoje, esse cenário que está sendo preparado, é uma preparação para um governo que vai chegar, que vai ser um governo dominado por pecados, dominado por injustiças. Deus vai permitir que o homem chegue no pico máximo da sua maldade. E vai permitir que o diabo também chegue no pico máximo da sua maldade.
É por isso que o que nós vemos hoje é tão diferente do que nós vimos há 10 anos atrás. Não parece que está regredindo? Você não está sentindo isso? Não parece que está regredindo? O negócio está ficando pior? Deveria melhorar, mas está ficando pior. E qual é a expectativa? Vai ficar pior. Sim, porque o governo do anticristo está chegando. A Bíblia diz que Satanás irá dar do seu poder para o anticristo governar. Mira, veja como esse homem será um homem poderoso, terá o próprio poder do diabo para governar. Porém, o governo do anticristo está chegando, significa que a igreja vai embora. Glória! É esperança. Quando você olha essas coisas acontecendo, você não tem que ficar desesperançoso. Oh, meu Brasil, queria tanto que meu Brasil melhora. Não, oh Jesus, venha logo, Senhor, venha logo. Jesus está chegando, irmãos, a igreja vai para o céu. Quanto mais se aproxima o governo do anticristo, mais se aproxima da hora da nossa vitória. Glória a Deus. Porque quando vier esse governo, quando começar esse governo, Deus vai permitir que ele venha com toda a sua maldade. Porque quando chegar o juízo de Deus sobre esse governo, será um juízo justo. Justiça. Um juízo justo, perfeito. E vai ser também um juízo correto. E é o último. É o último. Porque depois que passar esse juízo de Deus, o que vem? Vem um governo de justiça. O governo de Cristo. Aí sim vai chegar o reino de Cristo. Ele vem, mas ele vem agora para governar. E a Bíblia diz que o trono do Senhor é justiça. Será um governo justo, um governo correto. Aí vai chegar esse governo. Porém, quando esse governo chegar, nós estaremos com o Senhor na glória. Aleluia. Aleluia. O nosso reino começa aqui, mas ele vai lá para o céu. Eu não estou esperando herdar a terra como os testemunhos de Jeová, não. Eu estou querendo herdar o céu. Glória a Deus, está chegando, irmão. Quanto mais injustiça a gente vê acontecendo, quanto mais justiça aparece, mais esperança chega. Jesus vem. Está chegando, vai acabar toda essa injustiça, vai acabar, o Senhor vai punir, mas está nas mãos do Senhor. Eu quero ir para o céu. Glória a Deus, glória a Deus. Há um contexto muito escatológico aqui, e tão bonito, porque Deus vai fazer a justiça. Deus vai fazer a justiça, porque a justiça de Deus é perfeita. Glória a Deus. Deus, Ele trabalha nas nossas vidas com justiça. Glória a Deus. Deus nos mira, Deus nos olha, Deus olha para você, Deus te contempla. Ele sabe os sentimentos que você está passando. Ele sabe a justiça que você passa. Ele sabe as dores que você passa. Glória a Deus. Mas Deus tem algo precioso para você. Glória a Deus. Creia nesse Senhor que é um Deus justo, perfeito, maravilhoso. Não creia na sua autojustiça, não entrega para Deus. Não se preocupe com a justiça dos homens, não está nas mãos de Deus. Mas se preocupe sim com uma justiça perfeita, que é a justiça de Deus. Glória a Deus. E nessa justiça de Deus, glória a Deus. Nessa justiça de Deus, eu tinha que ser condenado. Porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. A Bíblia diz que não há um justo sequer. Todos é você e eu. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos. Nós, pela justiça de Deus, estamos condenados. Mas aí aparece a misericórdia. Deus é justo, mas Deus é misericordioso, e as duas caminham lado a lado. Aí aparece a misericórdia de Deus. E na misericórdia de Deus, Deus amou ao mundo de tal maneira
que Ele enviou a Jesus para pagar o meu preço, aquilo que eu deveria sofrer, a morte pelo meu pecado, a separação de Deus que eu deveria ter. O Senhor veio dos céus à terra para pagar o meu preço, mas Ele não poderia vir como o Filho de Deus, Jesus na sua glória. Ele teria que vir como o Filho de Deus, homem, como eu, na minha fraqueza, no nosso corpo, nossas fragilidades. E quando Ele veio como homem, a Bíblia diz que Ele em tudo foi tentado, como nós somos tentados, e não pecou. E por Ele não ter pecado, Ele agora poderia fazer um sacrifício justo para Deus. Por Ele não ter pecado, Ele falou: Senhor, meu Pai, agora eu poderia ir para o céu, porque não pequei, poderia, como Enoque, né, ser transportado para o céu. Mas eu não quero, não. Eu quero trocar de lugar com o Carlos. Sim, eu quero trocar de lugar com o Cleiton. Quero trocar de lugar. Ele está condenado, ele está destituído. Não, eu troco. Eu vou sofrer a pena no lugar dele. Irmãos, justiça de Deus. Porque Jesus tinha que morrer? Porque Deus é justo. E pela justiça de Deus eu estou condenado, mas pela misericórdia de Deus glória a Deus. Glória a Deus. Você entende o que é isso? Você entende o que é isso? Você entende que é uma pessoa, um marginal, uma pessoa que não é digna, uma pessoa que deveria ficar o resto das suas vidas na cadeia por causa dos seus atos, e vem alguém e diz: não, solta ele e eu vou ficar na cadeia no lugar dele. O Senhor trocou e pagou o seu preço para que você tivesse agora a presença do Senhor na sua vida, para que você tivesse vida. Glória a Deus. Se fosse só isso, já estava bom. Se fosse só liberar do pecado e da salvação, já estava bom. Mas ele não fez só isso, não. A Bíblia diz que Ele nos adotou. Sabe o que é adotar? É você agora ser filho, co-herdeiro, tem direito à herança. Você não é o amigo, você não é o vizinho, você não é o empregado, você é o filho, você é a filha. Glória a Deus. Glória a Deus. O Senhor nos ama com um amor que nós não entendemos. O Senhor nos ama com um amor que nós não conseguimos imaginar. O Senhor tem para nós coisas boas. Tem coisas boas. E são coisas que, se nós conseguíssemos entender o amor de Deus por nós, se nós conseguirmos entender que Deus é Pai, mas Ele não é um Pai que está lá longe no céu. Não, é um Pai que está do teu lado, sentado contigo aí, te abraçando. Se nós conseguíssemos entender essa intimidade que Deus quer conosco, todos os problemas que nós passamos seriam tão pequenos. Tão pequenos. O pecado que alguém faz contra nós seria tão pequeno, se nós conseguíssemos entender como é o amor de Deus. Glória a Deus. A Bíblia diz que você vai ser saciado. Você vai ser saciado. Nós passamos por tribulações, glória a Deus. Passamos por luta, passamos às vezes por decepções, glória a Deus. Estamos lutando para entrar no reino dos céus, bailando todos os dias, glória a Deus. Mas vai chegar um momento que nós seremos saciados. Essa batalha vai acabar, irmãos. Essa luta vai acabar. Tudo isso passa. Tudo isso. Você pode agora enumerar todas as suas razões. Enumere, enche uma folha, né? Todas as suas razões, todas as suas decepções, todos os seus. Enumere. Tudo isso passa. Mas aquele que faz a vontade do Senhor permanece para sempre. Existe uma justiça para você. Existe uma recompensa para você. Você tem que desfrutar disso. Você precisa desfrutar disso. Não fique preso com coisas tão pequenininhas, coisas tão bobas. Não fique preso com isso. Você está perdendo tempo. Você está perdendo a sua vida com coisas tão pequenininhas e tão bobas. Desfrute da presença do Senhor na tua vida.
Glória a Deus. Seja cheio do Espírito. Glória a Deus. Como é que eu faço? Bom, eu não tenho como fazer isso por você. É você que tem que fazer isso. Você que tem que pedir. Pedir. Não peça, não. Clame. Clame. Chore. Grite. Senhor, eu quero. Eu preciso. Eu quero ser cheio do seu Santo Espírito. Desfrute da presença de Deus. É um privilégio que você tem. O mundo não tem. O mundo está se apoiando em esperanças falsas, porque eles não têm aonde se apoiar. Mas você tem o Espírito Santo de Deus aí junto contigo. Que coisa maravilhosa. Desfrute. Glória a Deus, glória a Deus. Eu vou encerrar a mensagem. Vamos ficar em pé um instante. Glória a Deus. Claudinha. Onde está Claudinha? Glória a Deus. Vem aqui, Claudinha, por favor. Glória a Deus. Você tem que fazer isso. Você tem que clamar. Glorifique a Deus. Exalte ao Senhor. Peça para Ele te encher nessa noite. Não desperdice essa noite, não. Não desperdice esse culto. O Espírito Santo de Deus está aqui. Desfrute disso. Desfrute disso. Fale para Deus com a sua boca. Fale para Deus: Senhor, eu quero experimentar isso. Eu quero receber isso. E tudo que está no meu coração, que tem me magoado, que tem me machucado, arranca agora, em nome de Jesus. E diga assim: eu perdoo. Tira isso de mim, porque eu quero ser cheio, cheio do teu Espírito. Vaso cheio de lixo não pode ser cheio do Espírito. Tira tudo isso do seu coração, para a glória de Deus, para a glória de Deus, para a glória de Deus. Glória a Deus. Louve ao Senhor, adore ao Senhor. Fecha seus olhos agora. Começa a falar com Deus. Começa a falar com Deus. Existe uma justiça para ti. Existe uma justiça para ti. Glória a Deus. Fecha seus olhos. Fale com Deus. Fale com Deus. Peça para Ele tocar no seu coração agora. Peça para Ele tocar na sua vida. Peça para Ele trabalhar ali no íntimo, aonde ninguém chega, mas o Espírito Santo de Deus conhece. Permita que o Espírito Santo entre no íntimo do seu coração. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Ó Pai amado, te louvamos, Senhor. Te adoramos, Senhor, por esses momentos em que pudemos, Senhor, desfrutar da Tua palavra. Eu quero te pedir agora, Senhor, que o Teu Santo Espírito toque em cada coração, toque em cada vida, Senhor. Eu quero te pedir agora que faça um milagre, Senhor. Aonde há rancor, aonde há ira, aonde há discórdia, aonde há angústia, Senhor, em nome de Jesus, na autoridade do nome de Jesus, junto com a igreja de Cristo, nós repreendemos em nome de Jesus, em nome de Jesus, para a glória do nosso Deus, para a glória do nosso Pai. Aleluia. Glória a Deus. Tristeza
estou aqui jubilante, porque eu sei que você acabou de ouvir esta bela mensagem de Deus, não é do homem. E você que abriu o seu coração, eu te faço um convite, aceite a Jesus como teu Salvador. A palavra de Deus diz que certa feita Paulo fez algo extraordinário quando o carcereiro ia se matar. Ele disse: não faças tal, todos estamos aqui. Eu que farei agora então para ser salvo? Crê no Senhor Jesus Cristo, serás salvo tu e a tua casa. Aceite a Jesus, o Senhor vai salvar você e toda a sua casa. Eu quero orar com você, eu quero orar com toda a sua família e por toda a sua família. Amém? Pai querido, em nome de Jesus, eu oro por todos quantos estão nos assistindo agora e que tenham aceitado ao Senhor Jesus como único e suficiente Salvador. Senhor, lava-os no sangue precioso de Jesus e perdoa todos os seus pecados. Salva também toda a família, Pai, porque é tudo para a glória e honra do teu santo e precioso nome. Assim oramos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, querido. Fica na paz.